Olá, estamos começando a live de segunda-feira aqui no Instagram Toque de Bola JF, com a equipe do Toque de Bola reunida para trazer as principais informações para você. Só um resuminho para você ficar aí por dentro também um pouquinho dos bastidores aqui da Web Rádio, da redação do Toque de Bola, com a Mônica Valentim, com a Roberta Oliveira, com o Wallace Matos, com a Lara Valentim, apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora, do projeto Cidadão Consciente, da Iperro Embalagens, mandando um abraço especial para a turma lá da HCR Mitsubishi, um passeio, um evento muito bacana no sábado, e nós preparando aqui ao lado da Ingevid já alguns vídeos, algumas fotos, né, publicadas nas redes sociais, e é claro, preparando também os vídeos para a turma acompanhar esse passeio que foi sábado com destino à Conservatória. Nós fizemos nessa segunda, no final da manhã, uma live específica sobre Atlético e Flamengo. O jogo comentado, né, em meio aos estaduais. É um jogo que vale taça, então a gente aproveitou o finalzinho da manhã para fazer essa live. A turma participou, tá? Participou bacana, o Beto Vidal participou, o Pitico participou, o Marcelinho Risato, para falar um pouquinho de detalhes do jogo. Por isso que agora nessa live a gente não vai falar muito de Atlético e Flamengo. É claro que pode comentar alguma coisa, mas não vai se estender muito sobre esse jogo. Jogo polêmico, tem gente falando que nem era para ter o jogo, que é jogo de televisão, mas é jogo que vale taça, duas grandes torcidas, não tem como, né, não ter uma mobilização, um debate, enfim, e uma repercussão também com aquela incrível cobrança de pênaltis. Parece que estão cobrando pênalti até agora lá em Cuiabá e o jogo não termina. Roberto Oliveira, Lara Valentim, no segundo bloco também o Wallace Matos. Deixa eu começar com a Lara hoje, porque a torcida do Vasco, Lara e amigos do Instagram Toque de Bola JF, hoje tem uma informação que ainda não é uma oficial, mas uma quase certa, né? Quando o clube não desmente, a notícia já foi divulgada pela manhã, a chance de ser oficial é muito grande. Do caminho que o Vasco já vinha tratando nos bastidores, do caminho da SAF, né, Lara, que é esta aí, sociedade, o caminho para clubes que estão com problemas financeiros, que é uma grande maioria do futebol brasileiro. Qual foi essa informação, Lara, que agita também agora os torcedores vascaínos? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Pois é, o Vasco anunciou agora à tarde essa entrada aí no SAF. O presidente do clube, o Jorge Salgado, está lá em Miami, e aí saiu, né, nos principais agências agora à tarde, que fechou um acordo com as 777 partners. Essas negociações, de acordo com essas agências, levaram 3 meses. E após versões diferentes, a diretoria do Vasco finalmente conseguiu chegar em um acordo para o clube. Esse acordo ainda não é vinculante, ou seja, esse documento ainda não gerou obrigações para as duas partes, né, para as partes envolvidas. Esse investimento é de 700 milhões nessa sociedade anônima por, aos próximos anos, né, por 70% do time do Vasco. E aí, pelo lado vascaíno, as conversas foram conduzidas pelo presidente Jorge Salgado, pelo CEO do clube, Luiz Melo, e pelo vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, e também vice-presidente jurídico, Zeca Bulhões. Então o Vasco vai constituir uma empresa e vai transferir para ela, assim como a gente já vem acompanhando com o Cruzeiro e também com o Botafogo, ativos e direitos que são relativos ao futebol. Só confirmando, essa empresa americana, ela foi fundada em 2015, só um detalhe, e a companhia investe em vários ramos, como aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e também entretenimento. No futebol, a empresa comprou integralmente o Genoa, da Itália, e também adquiriu participação minoritária no Sevilha, da Espanha. Tá aí então, informação da Lara Valentim, que é destaque desde o final da manhã, né? A gente estava entrando na live hoje aqui, que a gente fez pela manhã, essa que não foi muito programada, entrou 11h30, por aí, 11h35, acho que entrou até um pouco antes, um pouquinho antes de 11h30, e essa notícia estava entrando nas agências, né? A gente nem trouxe essa notícia para a live da manhã, exatamente porque as notícias estavam começando a aparecer. Então, é esse detalhe, né? Os 3 grandes clubes do futebol brasileiro, entre grandes clubes do futebol brasileiro, além deles, é claro, que viveram na segunda divisão no ano passado, os 3 em momentos diferentes,
passando por essa experiência do SAF ou da SAF, que tem muita dúvida ainda. O Cruzeiro teve aquela empolgação com o Fábio, depois críticas por conta da não renovação do goleiro Fábio, depois novamente idolatria, porque a informação que ele tirou do bolso para pagar uma dívida do Cruzeiro na FIFA, momentos diferentes. O torcedor do Botafogo, de maneira geral, ainda muito empolgado com as possibilidades do investidor. Este fim de semana falaram no Suárez, o atacante, depois falaram em Cavani, enfim, né? E o torcedor fica naquela, será que isso é real? Será que não é? O próprio investidor já falou que o caso do Suárez não é. Enquanto não se concretiza nada, tudo é especulação. Eu aproveito para chamar o boa tarde da Roberta. Boa tarde. Já dá um pitaco no seu Botafogo e emenda com o JF Vôlei, que no fim de semana acabou sendo derrotado. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Lara. Boa tarde, pessoal. Bem, em se tratando de Botafogo, eu só acredito as coisas quando elas estiverem assinadas. Oficialmente, nem técnico a gente tem ainda. Então, assim, ponto. E o técnico também, uma situação Virou diferente, uma novela, né? Porque estava sendo tratado pelo Botafogo como certo. Quando saiu o Anderson Moreira, a imprensa do Rio divulgou que já estava praticamente encaminhado o acerto com esse técnico português. De repente passou para o noticiário do Corinthians, que não ia mais para o Botafogo, queria para o Corinthians, e agora, segundo novas informações do fim de semana, uma conversa do pessoal do Botafogo com ele, de que ele vai, na verdade, implementar aqui no Brasil uma filosofia que ele já desenvolve lá em Portugal, e que então agora, pelas novas informações, se não mudou nesse último segundo aí, até o momento não, ele já está mais para desembarcar no Rio do que em São Paulo. Tem um fator simpático no meio disso, né? Uma multa do contrato dele que precisa ser paga. Ao que tudo indica, o Corinthians não teve moeda no porquinho para pagar. Moeda no porquinho, vocês desculpem, gente, foi realmente instantâneo, não foi proposital. Não teve moeda no cofrinho para pagar a multa do treinador. E o Botafogo agora tá nessa vida de novo rico, né? Parece que tem dinheiro para tudo. Eu tô chocada com essa... Confesso que eu ainda não me acostumei com essa nova vida. De alguém virar e falar que o Cavani pode vir para o Botafogo sem ser uma piada. Tá certo. Antes de voltar para o JF Vôlei, então, o Thiaguinho tá aqui, o Cleiton, a turma da JCF Pintura, Engevídeo, João Paulo tá aí. Ele que esteve conosco lá pela Engevídeo no evento da HCR Mitsubishi, o Pedro Mota, Ricardo Barroso também, sempre com a gente aqui, o Davi Sampaio. JF Vôlei jogou fora de casa no sábado. Isso. E além de não ter conseguido a vitória, a Roberta também não pontuou, porque foi uma derrota por 3-0, né? Isso, o JF Vôlei por enquanto na Superliga ele está ganhando, perdendo ponto, né? Porque está ganhando por 3-2, então são 2 pontos para ele, 1 ponto para o adversário. E está perdendo sem pontuar, porque perdeu os 3 jogos por 3-0. Isso somando isso tudo, é a posição onde ele está. Ele está em 10º lugar na tabela, com 4 pontos, mesmo tendo alguns momentos consistentes, alguns momentos que a gente vê assim, é esse o time, ele vai engrenar. Ele ainda não conseguiu engrenar e topou com adversários que estavam em momentos melhores quando o enfrentou. Por exemplo, nesse fim de semana, o Suzano, que vinha de, como disse o técnico Marcos Miranda, que estreou no comando da equipe contra o JF Vôlei, vinha de uma situação de desconforto após 2 derrotas que renderam a demissão do Alessandro Fadu, que estava comandando o Suzano. Precisava sair desse desconforto pelo investimento que foi feito. O Suzano tem que estar na cabeça das pessoas, das dirigentes, entre os 4. Ele estava entre os 4, mas em 4º, agora ele já está em 2º. E o Suzano, na avaliação do Daniel Schmidt, jogou a melhor partida dele na Superliga contra o JF Vôlei. Não tinha deu... que ser, né? É assim, tanto jogo, 9 jogos disponíveis, tinha que ser nesse... Outros 9 jogos, mas enfim. E o jogo, o Suzano não deu chance ao JF Vôlei. E foi 3-0. Aí agora nós temos, tanto no nosso site, temos o resumo possível do jogo, que não teve transmissão, né? Lembrando que nem todas as partidas da Superliga B tem a transmissão, então a gente dá nossos pulos para conseguir as coisas, né? Até brincando, né? Patrocínio Santa Clara e Chico Xavier para conseguir informação, mas a gente consegue. Então tem o resumo do que foi a partida e hoje já está no ar no nosso site a avaliação dos treinadores, dos 2 treinadores. O Toque de Bola tem tanto a avaliação do Marcos Miranda, falando sobre a estreia, de como ele sentiu a receptividade do grupo, as ideias dele,
quanto do Daniel Schmidt falando o que não funcionou diante dessa partida primorosa do Suzano, o que não funcionou no JF Vôlei, e batendo na tecla que a situação do JF Vôlei já é para ligar, assim, já está beirando situação de emergência, de urgência, sinal de alerta, para poder sair da posição incômoda, porque não basta a lanterna. O JF Vôlei tem que subir pelo menos 5 posições para não ficar na zona de rebaixamento. Então, não tá fácil, mas a gente vai estar acompanhando e contando essa história até o final da fase classificatória, esperando que venha uma reação. O próximo jogo do JF Vôlei é quinta-feira, aqui em Juiz de Fora, no Uniacademia, no ginásio da Uniacademia, contra o Vila Nova, que tá ali, tá acima, né? Tá em melhor posição. Então a gente também vai estar acompanhando e trazendo aí ao longo das semanas como é o perfil desse time do Vila Nova e as expectativas para esse jogo. Tá, então, JF Vôlei, a gente costuma destacar aqui e também não custa a gente lembrar. A gente tem uma cobertura muito bacana no Toque de Bola, porque a gente, é claro, tem as informações do nosso time aqui, o time da cidade, o JF Vôlei, mas também a gente traz todas as informações, curiosidades, bastidores do adversário ou dos adversários. Então, todo mundo que já enfrentou o JF Vôlei pode contar que tem reportagem no portal, na nossa web rádio, tem a home da rádio lá, né, que se você entrar no portal, clicar em rádio, você acessa. Então, tem todas essas informações para você, por isso que a gente costuma dizer que a nossa cobertura é diferenciada também por isso. A gente não se prende só às informações do time da cidade, mas traz para o nosso amigo, né, que é um amigo que está acostumado com essa informação do toque de bola, o lado de lá, né? Qual a expectativa do lado de lá? São equipes que investiram, são equipes que estão em dificuldade, de repente usam essa Superliga B para, quem sabe, numa outra virem com uma estrutura melhor. E a gente é inevitável lamentar que na temporada passada, é inevitável lembrar, né? O JF Vôlei, com um campeonato considerado por amigos que gostam do vôlei, e a gente também que acompanha os jogos, um nível mais alto que o desse ano, e o JF Vôlei ganhou todos os jogos, foi campeão invicto, estaria na Superliga A, não fosse a falta de patrocínio, e esse regulamento dramático da atual temporada, quando o time não tem mais, né, ainda está se acertando, teve que reformular tudo, e os 4 últimos colocados caem pela primeira vez que isso acontece nos últimos anos de Superliga B. Eu não me lembro de um regulamento como esse, então não tem como não lamentar, mas por outro lado, já tem jogo depois de amanhã, quinta, e depois tem outro jogo, não dá para ficar chorando. E a prova, assim, a gente conhece o projeto, né, do JF Vôlei, já tem anos, a gente sabe que é só uma fase, que mesmo que não dê certo ao final dessa temporada, a gente sabe que tem estrutura para se recuperar no que vier pela frente. E o mais importante, a Superliga deste ano só mostra o quanto o resultado alcançado pelo JF Vôlei na temporada passada foi fenomenal. Porque equipes como o Suzano, o Niterói, estão perdendo jogos, estão perdendo sets. Já não tem um time invicto na Superliga deste ano. E o JF Vôlei ganhou ano passado sem perder para os adversários nenhuma partida. Então a gente sabe da força do projeto, sabe que está enfrentando agora aquele momento de reconstrução, e é acompanhar e seguir em frente. E ó, já posso garantir que vem coisa aí pela frente dos adversários, a gente já está sondando para ver o que falta, faltam 4 jogos, né? E vocês vão ver no site aí, em breve, no Toque de Bola, as novidades, o perfil dos... E no Instagram a gente está com o celular do lado de lá, está com outro celular aqui, rezando para a internet continuar, enfim, o tilt, mas daqui a pouco a gente voltou, não vou mais criticar, fica tranquilo que tá tudo bem. O Bruno Guedes está aqui, o Gilbertelli está aqui também, o Rodrigo Rocha, o Bruno está dizendo que a imprensa paulista, ela está toda com inveja do glorioso, saiu curioso aqui, mas eu sei que você quis dizer glorioso, Bruno Guedes. A Carol está aqui, Rafael Henrique, um abraço para todo mundo. E a gente teve no fim de semana um evento de uma modalidade, de uma atleta também que a gente acompanha desde o início a trajetória dela, que é a Daniele Vitória, no Taekwondo. Só que no final de semana tinha um evento, quer dizer, teve esse evento, que é o chamado Grand Slam, mas apesar de toda a preparação, a gente já contou várias vezes a trajetória dela, da família dela, a família que se mudou para o interior de São Paulo para que ela pudesse ter sequência, né?
arrumaram lá uma situação para a mãe dela também trabalhar nessa outra cidade, mudaram a vida praticamente, não, mudaram de verdade, só que ela teve uma contusão pouco antes de uma competição importante, que a Dani Vitória, a Roberta está acompanhando também esses bastidores, né, Roberta? Isso mesmo. A Dani, a gente já tinha feito a matéria com ela na virada do ano, né, das perspectivas, e ela falava, né, que ela quase não ia ter férias, ia ter um recesso de Natal e Ano Novo para treinar. O foco era justamente o Grand Slam, que foi disputado esse fim de semana em Fortaleza. E por que o Grand Slam é importante? Porque ele definia os atletas do taekwondo de todo o Brasil, os melhores, porque não é qualquer um que disputa o Grand Slam, tem que ter uma série de caminhos para chegar, você tem que ter vencido o torneio, ter determinado ponto, não é qualquer um que vai. Ele define quem são os atletas que vão integrar a seleção brasileira de taekwondo em 2022. E, por tabela, quem vai disputar, por exemplo, o Campeonato Mundial desse ano. Tem que fazer parte da seleção para ir para o Mundial. E a Dani estava muito confiante no trabalho dela, estava se sentindo preparada, pronta, só que aí na reta final de preparação ela teve uma contusão e não teve tempo hábil de se recuperar para poder competir no fim de semana. Então a gente trouxe que ela ia competir e depois teve que trazer essa notícia que a gente não queria dar, obviamente, que ela se machucou e ficou fora do torneio. Então quem quiser saber o que ela disse, né, como que ela anunciou que estava fora do torneio, como que ela tenta passar a confiança de que vai ficar bem logo, né, que a gente não tem detalhes do que foi a contusão, ela não divulgou, mas ela está confiante em uma pronta recuperação. E também da homenagem que os companheiros de time da Dani Vitória fizeram para ela, tá tudo no nosso portal, na matéria que já está no ar. Beleza, então fica daqui, a gente sabe, né, a gente está acompanhando eles também, mesmo depois que eles se mudaram, né, a Ana, a mãe dela, a Ana Bonora, a Dani, fica aqui, Dani, Ana, a nossa torcida para o breve retorno e a total recuperação para que logo, logo a gente possa estar novamente divulgando as conquistas da Daniele Vitória. Daqui a pouquinho a gente entra no segundo bloco, vai ter uma substituição, Roberto Oliveira vai dar lugar a Wallace Matos, é isso, Roberta? É isso mesmo, e só passando rapidinho, Casa de Itália começou o ano ganhando. Quer saber o quê? Entra no nosso portal. Tá certo. A gente vem então para o segundo bloco. A Roberta Oliveira vai dar uma saidinha, o Wallace Matos vai dar uma entradinha e eu vou continuar aqui com a Lara então, no estúdio da Web Rádio. Vai ser tudo ao vivo mesmo. A Roberta vai passar aqui agora para quem está acompanhando a gente no Instagram. Tchau, gente. Passou daqui a pouco. O Wallace, até há pouco tempo, não sei se ele passaria por ali, mas o Wallace entrou no projeto Verão. O projeto Verão Tanquinho, e eu tenho absoluta certeza que o Wallace vai conseguir passar em frente à Câmara agora, sem que haja qualquer tremor de terra, e ele já está se posicionando, e o Língua Quente, que estava falando mal dele, agora não vai falar mais, porque essa aí passou, hein, Wallace? Boa tarde, Ivan, boa tarde, Lara, pessoal ligado na gente na live aí. Tanquinho não, né, Ivan? No máximo aqui é um tanque de guerra, né? Que já bota o Ariete na frente ali para poder ir derrubando tudo. Tá. Mas certo. Tanquinho lá em casa é só de lavar roupa mesmo, que lá, além de sobrar a louça, sobra a roupa. Um beijo pra Carol que tá aí na live com a gente. Tá certo, é difícil, né? A gente trabalha o dia inteiro, chega à noite, tem louça. E não tem escapatória, que ele vai deixar para amanhã. Tem algumas pessoas que não querem, não abrem mão, né? A gente às vezes, não, amanhã cedo, não daria no mesmo, não. Eu acordo de madrugada. O Bruno está dizendo aqui, língua de radialista. Fala, Brunão, viva o fogão, quem segura o Botafogo. O Textor já te ligou, não? Olha, ele tá atrás. Aí. Eu já tive uns momentos de habilidade aí em algumas peladas do passado, mas também não era constante, não. De 4 peladas assim, uma eu ia muito bem. As outras 3 eu tinha cada ideia maravilhosa, mas por algum motivo não era totalmente bem executada. Aquele arbitral que a gente vinha comentando do módulo 2, aí na semana passada teve a situação do Guarani com a Aimorés resolvida, o tapetão. Tudo indica que não volta mais, a não ser por uma manobra extraterrestre. Então temos o arbitral dia 23, hoje é dia 21, isso. Então quarta-feira. Até agora tudo confirmado para o arbitral e para Tupi-Tupinambás também, Wallace? Isso, tudo confirmado, Ivan. E é bom lembrar que seria na última semana, né? Seria no dia 17, aliás, no dia 16, na quarta-feira,
anterior da semana que passou, mas aí por conta do julgamento que foi no dia 17, um dia depois desse caso, no qual o Aimorés denunciou o Guarani pela inscrição de um jogador a mais do que seria possível no módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2021. O que aconteceu? O Aimorés conseguiu a documentação de que o Guarani tinha inscrito 27 jogadores para as 9 primeiras rodadas do módulo 2 e inscreveu mais 4 jogadores para as últimas 2 rodadas da primeira fase. Lembrar que a primeira fase do módulo 2 tem 11 rodadas. E aí isso soma 31. E o limite eram 30 jogadores. 30 jogadores com possibilidade de substituição de 5 após a classificação da primeira para a segunda fase. O Guarani não passou e nem se passasse ele teria inscrito 31 também. Então o Aimorés denunciou isso ao TJD de Minas Gerais, que deu grande causa ao Aimorés em primeira instância. O Guarani recorreu, o pleno do TJD de Minas Gerais confirmou a punição de 3 pontos, perdendo 3 pontos, né, por causa dessa inscrição irregular do Guarani, e esses 3 pontos causam, né, como causaram o rebaixamento do Guarani de Divinópolis e a salvação do Aimorés, que era o penúltimo colocado na classificação. E aí o Guarani recorreu ao STJD, primeiro pedindo uma liminar, para que nada fosse homologado do Campeonato Mineiro de 2022, né, final de 2021 e o início de 2022, enquanto essa questão não fosse resolvida. Essa liminar foi negada, ou seja, o arbitral poderia ter ocorrido na última quarta-feira, no dia 16 de fevereiro. Mas o STJD, aliás, a Federação Mineira de Futebol, para poder evitar a fadiga de 2 trabalhos, né, irmão? Mas que bota todo mundo lá e o STJD dá ganho de causa para o Guarani. Então, preferiu aguardar o julgamento do pleno. O julgamento foi mantido no dia 17 e, por unanimidade, o Guarani perdeu no STJD no recurso. E o Guarani alegava que houve um problema no sistema da Federação Mineira de Futebol que acabou causando essa confusão nas inscrições. A federação não admitiu problema nenhum e nem a defesa do Guarani conseguiu provar que houve realmente uma falha de sistema na Federação Mineira de Futebol, ou seja, manteve o STJD por unanimidade a punição ao Guarani. O Guarani está rebaixado e aí, além de Tupi e Tupinambás, vão ao arbitral do módulo 2. O Betim, que ficou, né? Lembra? O Betim tinha investido pra caramba para poder subir no módulo 2 e acabou ficando, né? O Boa Esporte foi rebaixado no ano passado da primeira divisão. O Coimbra Esportes, conhecido também como Vila Nova, tá, gente? Vocês já estão vendo o time do Coimbra jogar aí, que é o time do Vila, que está jogando a primeira divisão. O Democrata, de Governador Valadares, o Ipatinga, o Nacional de Muriaé, o Esporte Clube Aimorés, que eram interessados diretamente nessa vaga do Guarani, o Uberaba, a União Luziense e o Varginha Esporte Clube, esses dois vindo aí da segunda divisão. Então, estão convocados esses 12 clubes. Tupi e Tupinambás já se articulam nos bastidores para levar algumas propostas, e algumas propostas estão sendo colocadas na mesa por todos os times. O Boa Esporte está fazendo uma força danada para poder liberar o número de inscrições, porque o Boa Esporte pode demitir quem quiser, contratar quem quiser, porque eles têm mais dinheiro que todo mundo, só que parece que essa aí não vai passar não. Essa aí vai ser limitada mesmo em 30 jogadores e 5 substituições para a segunda fase. O que deve ser alterado, uma maior alteração substancial no regulamento, deve ser a liberação, Ivan, do limite de idade. Lembra que o limite era sub-23 há 2 temporadas atrás, a temporada passada foi sub-24 porque acabou ficando parado em 2020 o campeonato. Deve ser abolida esse limite de idade, e aí nós veremos muitos jogadores que estão disputando agora o módulo 1 do Campeonato Mineiro, disputando o módulo 2 também. É verdade, que a turma costuma comentar no futebol, né, o mercado, né, muitos jogadores, o cara vai querer disputar o módulo 2, sim, para eles é mercado, entre isso e ficar parado, é claro que eles vão querer, né, tem uma chance, a gente sabe que os clubes, em sua maioria, não têm uma estrutura legal, até pela situação que estão no módulo 2, com exceções, né, como esses clubes que têm um pouco mais de condição financeira, de aporte para inclusive poder inscrever jogadores a qualquer momento, mas a gente sabe que na média, né, a situação é difícil. Deixa eu fazer o registro que o Bruno está fazendo aqui, que ele está citando hoje o retorno do atletismo paralímpico de Juiz de Fora,
que ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora, com a oportunidade de ele contando, né, dividirmos a pista com atletas da própria universidade. Bacana, Bruno, a gente viu que você também fez uma postagem na rede, a gente tem o Bruno como amigo e muito legal, ele sempre acompanha nosso trabalho, ele, a Amélia, a turma toda, né, e ele disse que foi uma experiência incrível. Vamos falar de futebol internacional. Hoje eu vi até um comentário de um elogio, né? Quem não leu a crônica do jogo Flamengo e Atlético Flamengo, Wallace Matos, mal o jogo terminou, já publicou a crônica, tá lá no Toque de Bola. Quem não viu a live também, hoje pela manhã teve live comentando alguns aspectos, né, do jogo, a saída do Arrascaeta, quem foi melhor em campo, enfim, né, se uma equipe foi melhor do que a outra, ou se o empate foi justo, quem foi o melhor em campo, tudo isso a gente colocou na live que foi apresentada pela manhã, já está no YouTube do Toque de Bola. E teve gente que falou, Lara, que não é que foi no ritmo de uma Champions League, mas que o futebol apresentado com as duas equipes buscando o gol, foi uma satisfação ver duas equipes do futebol brasileiro jogando um futebol legal para frente, buscando gol, né? E com essa condição de que no Brasil, ao contrário da Europa, a gente está começando uma temporada. E lá na Europa, pelas circunstâncias, eles estão aí em outra situação. A gente está fazendo esse gancho porque tem novamente a rodada da Champions League, a Copa dos Campeões da Europa, neste meio de semana, né, Lara? Exatamente. Nessa terça-feira teve jogo semana passada, vai ter mais jogo a partir de amanhã, porque o Chelsea, o Chelsea que recentemente venceu, muita gente acompanha o Mundial de Clubes, recebe o time do Lille. O primeiro jogo vai ser no campo do Chelsea, o jogo é 5 horas da tarde. O jogo da volta, só de curiosidade, é no dia 16, aí vai ser lá no campo do Lille essa decisão. Também amanhã, terça-feira, Vila Real e Juventus também entra em campo 5 da tarde. Primeiro jogo, mando de campo lá do Vila Real. Jogo da volta no dia 16 de março. E aí, na quarta-feira, dia 23, o Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United, também 5 da tarde, lá no campo do Atlético, o jogo de ida. E o jogo da volta está marcado para o dia 15 de março, no mesmo horário também, 5 da tarde. Fechando aí essa sequência dos jogos das oitavas, o Benfica joga contra o Ajax na quarta-feira também, 5 da tarde, lá no Estádio da Luz. Jogo da volta marcada para 15 de março, lá no campo do Ajax, nesse mesmo horário, 5 da tarde. Valeu, Lara. O detalhe é que o Benfica, né, a torcida do Flamengo ficou muito tempo acompanhando o Benfica, naquela expectativa na época do Benfica não ir bem, o Jorge Jesus sair e tal. Ocorre que o Jorge Jesus saiu, o Benfica continua, né, um termo que se usava antigamente, claudicante, né, nas 4 linhas, mas o Jorge Jesus acabou que não foi pro Flamengo, não foi pro Atlético, não foi pro Corinthians. Para onde foi o Jorge Jesus? Tá de férias, questão de ordem, né? Momentaneamente de férias. Não é o momento tá de recebendo. Voltar. Será que já tá aí, vem o espírito de porco e pergunta, será que já tá secando o Souza? Ele deve ter gostado ontem quando o Souza tirou a Arrascaeta, né? A torcida do Flamengo falou, filha da mãe. Aproveitar que a Lara falou sobre clássicos aqui, vamos falar um pouquinho do clássico daqui, porque tem informação quentinha sobre o módulo 2 também, viu? Opa, então vamos porque lá. O Tutu provavelmente vai ser nas primeiras rodadas, tá? Porque o que acontece? Não pode ser Tupi-Tombense, né? Como foi anos e anos, porque infelizmente nós estamos em divisões diferentes. Tupi e Tupinambás devem jogar ou na primeira ou na segunda, no mais tardar na terceira rodada aí do módulo 2, porque as duas diretorias já estão conversando aí. É melhor para ambos os times, né? Vai que você engata uma sequência ruim aí, e aí não consegue empolgar nem o torcedor. E provavelmente para as duas equipes da cidade é o único jogo que vai ter público no estádio municipal Radialista Amarelina. A gente já falou aqui várias vezes, vou só resumir. É um custo de R$10 mil para você abrir o estádio para o público hoje. Esse custo foi um pouco mal aumentado por causa das medidas de segurança por conta da Covid-19. Então vale a pena se você tiver um jogo atrativo. E aí o clássico da cidade ele é sempre mais atrativo do que isso. Porque esse custo de R$10 mil você acresceria aí mais outros R$10 mil, e aí é bastante dinheiro para os clubes daqui. Então provavelmente Tupi e Tupinambás deve ser o único jogo com público no módulo 2 em Juiz de Fora. A não ser que uma das equipes comece a fazer aquela campanha maravilhosa e o torcedor bote pressão para ir, mas a princípio Tupi e Tupinambás terá público
e será entre a primeira e a terceira rodada do módulo 2, a ver na próxima quinta-feira que a gente confere. Beleza, deixa eu mandar um abraço para a turma que entrou mais recentemente aqui, não vou citar todo mundo, talvez bobeei aqui em alguém que entrou, eu não vi, Tim da Tenda, o Brian De Paula, o David Costa, o Davi Costa, não sei a pronúncia correta, o Helder, a Vanessa Silveira, do projeto Cidadão Consciente, parceiro do Toque de Bola, da Hiperroll Embalagens, na página do Cidadão Consciente no Instagram, as novas parcerias, como lá no Parque do Condomínio São Lucas, os edifícios Marabá e Labib Simão, projeto Cidadão Consciente, muito bacana, a gente tem muito orgulho em participar pela Misto Quente Comunicação, Toque de Bola divulgando também, então Cidadão Consciente com novos parceiros, né, com cada vez mais alcançando novos adeptos, novos participantes, e todo mundo que fica conhecendo o projeto fica bastante empolgado, né, com os destinos, né, e a turma pode descartar sacola, embalagem plástica, inclusive agora está em andamento uma parceria com a AME, aqui pertinho da sede do Toque de Bola, na Rua Sampaio, lá para depositar, e pode concorrer também a uma cesta da Hiperroll, porque leva lá a sua sacola, embalagem plástica, deposita e aproveita, preenche lá um cupom rapidinho para concorrer a uma cesta da Hiperroll até o final de março. Está valendo essa promoção. Vamos falar um pouquinho das coisas que estão em andamento no Toque de Bola. Um abraço para o professor Felipe Neri, que gosta de bola e também na cozinha manda bem. Só que vou dar uma de radialista antigo. Eu não sei se as coisas dele são realmente boas, porque nunca tivemos a oportunidade. Se ele não mandar agora um quitute para a gente, nunca mais, hein? Lara Valentim, fala um pouquinho da série que começou no Toque de Bola, Toque nos estaduais. A gente aproveita, né, que tem essa fase dos campeonatos estaduais, é aquilo que a gente fala. Muita gente, estadual, mas quem gosta de futebol vai assistir estadual sim. E eu consultei a senhorita Lara Valentim há pouco tempo, ela confessou que estava vendo um jogo do União Frederiquense. Então a gente aproveitou esses clubes, alguns que são poucos conhecidos ou pouco conhecidos de uma primeira divisão, é o caso do União Frederiquense, clubes que têm um nome que parece um nome estranho, que não tem nada a ver. Por que esse nome? Por que esse clube? Então o primeiro dessa série Toque nos estaduais foi União Frederiquense, que ganhou do Grêmio na quarta. Aí nós publicamos a matéria depois. E eles perderam no sábado, Lara. Já teve desculpa oficial? Eu queria dizer que eu não ziquei o time. Não. Alguém falou isso aqui? Não. Pode voltar a fita. Queria dizer que eu não torci contra em momento algum, tá? Não tenho culpa de ter perdido pro Lanterna, ó. Não tô isenta aqui de responsabilidade. Entendeu? O objetivo da série é exatamente esse, falar um pouquinho sobre essas curiosidades, né? Falar um pouquinho, fazer uma pesquisa e dar maiores informações para quem não conhece esses clubes também. E para quem tem curiosidade de saber por que aquele time no campeonato estadual, que pouca gente conhece, tem aquele nome que a gente olha e acha aquele nome muito esquisito e a gente se pergunta, por quê? Frederico é o Leão, não? Entra lá no Toque de Bola, dá uma olhadinha lá e entende melhor por que União Frederiquense tem esse nome. Vamos dar uma colher de chá, não vamos ficar igual o Elia Júnior também, que fica mandando a gente esperar para ver na Band, né, como é que foi, sem falar. União é porque, né, vou falar um pedacinho da matéria, União Frederiquense, porque é uma união de dois clubes que já existiam numa cidade, né, e a gente que gosta de estadual, a gente é suspeito para falar. Não, são dois, você não fala mal do Frederiquense, que eu já sou muito amigo já, eles nem me conhecem ainda não, mas eu gosto da história deles. E o próximo da série é o Afogados. Então fique ligado, vamos sair do sul, vamos lá para o outro lado conhecer os Afogados. E a gente tem divulgado nas redes sociais, no portal, você já reparou, e tem participado muito com a gente, interagido também, modalidades que às vezes não tem tanto destaque, às vezes porque não tem uma competição em andamento, ou porque a gente está envolvido também em outras coberturas. A gente já teve, por exemplo, a matéria do surf, Campeonato Mineiro de Surf. Muita gente achou que aquilo era, né, bobagem assim, isso é bobeira, né? Por que eles estão falando isso? Não, mas é real, né? É um campeonato mineiro de surf mesmo, e a gente tem trazido matérias, vai trazer mais reportagens sobre o tema. Modalidades que às vezes a gente não tem tanto destaque, mas que muitas pessoas têm praticado, participado, como agora mais recentemente
na matéria ou nas postagens que o Wallace fez da última semana para cá, e as reportagens estão em apuração, em andamento. É o futevôlei, né, Wallace? Exatamente, Ivan. O futevôlei que tomou de assalto Juiz de Fora, a gente pode dizer assim, nos últimos 10 anos a gente foram criando competições, mas nos últimos 2, 3 anos realmente a coisa explodiu, Juiz de Fora. E a gente conversou com organizadores de torneios, com jogadores que estão indo jogar. Aliás, no próximo final de semana, a gente já aproveita o gancho, tem a maior competição de futevôlei do Brasil na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Até maior do que o brasileiro de futevôlei, né? Que chama o TAFC, né? Que é desenvolvido por um time de futevôlei lá do Rio. Então a gente vai mostrar essa transformação do futevôlei de recreação na praia, jogado pelo Romário, o Renato Gaúcho, o Edmundo, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, para um esporte organizado e o seu crescimento principalmente em Juiz de Fora, e mostrar que é para todo mundo, Ivan. Tem menina, né, mulher falando sobre a prática dela do futevôlei, professor que trabalha com iniciantes, a galera que já é mais especialista, né? A gente conversou com o Inácio, o menino Inácio, a galera conhece aí, ele é famoso e é o cara que disputa os maiores torneios aqui de Juiz de Fora, e também o principal organizador, né, do Gonzagão, né, então, que é o Marquinhos, né, o Marcolino, que começou esse movimento aí há 10 anos atrás. A gente acha que começou, tem 3 anos que explodiu, né, mas é um trabalho que começou lá há 10 anos atrás. Então a gente está contando essas histórias curiosas. Você vai saber de tudo aqui no Toque de Bola, não só nas linhas do tempo, né, nas nossas postagens do Facebook e tal. Você vai também ter uma reportagem completa com a galera falando para você, explicando o fenômeno futevôlei. E tem mais vindo por aí, né? Tem mais coisa vindo por aí. Com certeza. A gente está encerrando aqui essa live, como a gente tem destacado, a gente faz aí de 30 a 40 minutos de live, não traz tudo que tem no Toque de Bola, porque é um volume muito grande de informações, seja no portal, nas redes sociais. A gente aproveita sempre para convidar o pessoal, né? Porque a gente até já está acostumado a falar, mas depois que a gente fala assim, a gente para e pensa, caramba, como é que o Toque de Bola tem tantos canais dentro de um canal só, que é o Toque de Bola, né? Mas é porque realmente a gente que sempre gostou de esporte, sempre acompanhou o esporte da cidade, rádio, jornal, televisão, depois a internet, nunca Juiz de Fora teve um espaço tão bacana como o Toque de Bola apresenta hoje. Porque temos o portal, temos o canal no YouTube, temos a web rádio, temos o Instagram, temos o Twitter, temos o aplicativo. Então a gente consegue em vários formatos, né, texto, áudio, vídeo, né, opinião, avaliação, interação. Então Juiz de Fora realmente, sem qualquer falsa modéstia, nunca teve um canal ou tantos canais dentro do Toque de Bola. Então acho que é muito legal a gente falar isso, e através desses canais você tem a chance realmente de conhecer um pouco mais o esporte local. Em alguns momentos a gente não consegue aprofundar mais o debate, em outros a gente até para um pouquinho para debater situações polêmicas, né? Como nos casos de Tupi, Tupinambás mais recentemente. Muito provavelmente voltaremos a debater esses assuntos que deixam alguns torcedores preocupados, outros revoltados e alguns até otimistas, né, dizendo, olha, vocês ficam debatendo aí e tal, mas eu tô com esses caras, esses campos não vão dar mais nada não, eles têm que dar cabo disso. Enfim, não é uma opinião unânime, mas tem também esse tipo de opinião. Então a gente quer agradecer o apoio de todos. A gente vai continuar, sai daqui só para encerrar a live, mas a gente vai continuar no Twitter, no Face, no portal, no aplicativo, no canal, no YouTube. Vamos subir esse vídeo para o canal do YouTube. Já subimos o vídeo da live feita pela manhã somente sobre o jogo Atlético e Flamengo, e a gente vai também trazendo alguns destaques nacionais e internacionais. Um abraço para o Arthur, para o Kilder, Del Papa, Davi, o Theo, mais gente que a gente não conseguiu mandar abraço, com o apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens. Nesta semana mandando um abraço especial para a turma da HCR Mitsubishi, o William, toda a equipe, pelo evento fantástico de sábado, que foi o passeio até Conservatório. Obrigado, Wallace, Lara, Roberta, Mônica Valentim. Ótima semana para todos. Valeu!